Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre sonhar que está vivendo novamente com o ex e se dando bem. Então muitas pessoas têm esse sonho e ficam na dúvida com relação ao que está acontecendo. O que esse sonho quer dizer? E com relação a esse tipo de sonho, nós temos 4 hipóteses sobre o que realmente pode estar acontecendo com a sua vida, com você. E no final, eu vou explicar como você consegue distinguir entre uma e outras, tá? Então, a primeira hipótese, vamos marcar aqui, sobre sonhar que está vivendo novamente com o ex e se dando bem, pode ser relacionado a ter feito as pazes com o passado. É um sonho simbólico. E como isso funciona? Então, dentro desse relacionamento com esse ex, que você sonhou agora, que estava vivendo de novo com ele, se dando bem, houveram situações que te causaram muita tristeza, dor emocional, ficaram feridas abertas, houveram traumas. É como se fosse um relacionamento tóxico, ou acabou se transformando num relacionamento tóxico no final, que levou vocês a se separarem, cada um ir para um lado. E durante um tempo na sua vida você ficou com certos traumas, certo receio, você não gostava de pensar na pessoa, ela te causou tristeza, você tinha um sentimento de mágoa guardada, de decepção, de rancor ou mesmo de ódio, de raiva. Isso te afetava. Você não queria carregar esses sentimentos, mas você não conseguia também se desfazer dele. Então, com o tempo, você vai vivendo a sua vida, vai conhecendo outras pessoas, mesmo entrando em outros relacionamentos. E tudo isso vai ficando para trás. Esses traumas, essas feridas emocionais, elas vão cicatrizando, você vai superando, até que você esquece. E mesmo às vezes, se lembrando desse relacionamento que tinha com esse ex, isso não te afeta mais. Você conseguiu fazer as pazes com um período da sua vida que antes te marcou muito, antes afetava o seu emocional. Então você conseguiu fazer as pazes com o seu passado. Esse período da sua vida que você viveu com esse ex. É um sonho simbólico. Estar vivendo com ele no sonho e estar se dando bem representa só ter feito as pazes com esse período da sua vida no passado. A segunda hipótese é relacionado a um desejo reprimido. E desejos reprimidos, eles tendem a aparecer no sonho com certa frequência. Então você sonha que está vivendo novamente com o seu ex e se dando bem. E se for um caso de desejo reprimido, é a sua vontade de se reconciliar, a saudade que tem daquela pessoa. E esse desejo de novamente morarem juntos, se acertarem e se darem bem agora. Como eu disse, é um desejo que você tem. E que isso pode se manifestar nos sonhos dessa forma. Você sonhar novamente com a pessoa, mas agora de uma forma diferente, se dando bem. Esse desejo criou esse sonho. Terceira hipótese. Ele é um sonho premonitório, ou um sonho com elementos premonitórios. Como isso se dá? Você tem um vislumbre do seu futuro. Agora vocês estão separados. Mas você sonha novamente morando com seu ex, se dando bem com ele. Você não entende por quê. Passado algum tempo, meses ou mesmo anos, você se pega vivendo exatamente o que sonhou. Na vida real, novamente morando com a pessoa, mas agora se dando bem. Então, cai a sua ficha. Sonhei exatamente com o que eu estou vivendo agora. Era um sonho premonitório. E sonhos premonitórios podem acontecer.
podemos ter pequenos vislumbres de como será a nossa vida no futuro. A quarta hipótese, que é a mais estranha um pouquinho dentre elas, é sobre se fixar espiritualmente ou energeticamente na vida da atual dele. E essa hipótese é a mais polêmica também. O que acontece? Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, o que acontece? Nós criamos um vínculo com essa pessoa, uma conexão mental, uma conexão espiritual, tá? Como isso se dá na prática? Então é como se fosse um pedacinho da alma, do espírito dela vem morar em você, vamos desenhar aqui na mente. E um pedacinho da sua alma, do seu espírito, vai morar com a pessoa. É uma conexão espiritual, uma conexão mental. E esses pedacinhos, eles se conectam entre si. Por isso o nome, conexão. Ela às vezes pode sentir um estado emocional que você tem. Estar triste, alegre. E da mesma forma, às vezes você pode sentir um estado emocional que ela está vivendo. Estar deprimida, estar estressada. Essa conexão, mesmo que ocorra um rompimento da relação de vocês, ou uma separação, ela vai continuar existindo da mesma forma. Ela não se finda com o fim do relacionamento. Então, mesmo depois de anos ou morando distante, você pode sentir ainda o estado atual dele, emocional, e ele também da mesma forma. A conexão perdura. E através dessas conexões, tá? Às vezes você... Deixa eu só apagar aqui. Vamos apagar você aqui. Eu estou dando o exemplo da menina, da moça. Essa conexão, às vezes você está dormindo, tá? Está deitada, dormindo. Então, a sua mente, o seu espírito, que é essa bolinha de energia aqui, ó, se desprende do seu corpo. E pode, em razão dessa conexão, ir até o seu ex. Pode ter acesso à memória dele, aos sentimentos, ao que está fazendo, seu estado emocional. Isso pode ocorrer. É um desdobramento? É. É uma viagem astral? É. O seu espírito sai fora do corpo e pode visitar o seu ex. Por isso que muitas pessoas sonham com o ex e não sabem por quê. Em razão da conexão que mesmo separado perdura. E num desses desdobramentos, tá? Num desses desdobramentos, você pode pegar o seu ex, por exemplo, vamos desenhar aqui noutra cor, com uma outra pessoa. Tem uma nova pessoa na vida dele. Casou, noivou, está num relacionamento. E num desses desdobramentos seus, o seu espírito pode acabar se fixando em quem? Na ex, na atual dele. Você é a ex. O seu espírito pode acabar se fixando na atual dele. Você vai, através da conexão, atrás dele. Não porque você deseja, você pode não sentir mais nada por ele, mas nada mesmo. Mas em razão da conexão que ficou, o seu espírito pode tentar novamente ir atrás dele. Pode acontecer isso, isso acontece com frequência. Mas como ele está com uma outra pessoa no relacionamento, há um erro de percurso e o seu espírito se fixa nela. Se fixa na atual dele. E o que acontece? Nesse desdobramento, nessa viagem astral, você começa a ver o mundo através dos olhos da atual dele. Você tem acesso à parte da memória dela. Você vê o que ela está fazendo no momento. Às vezes você vê o que ela está sonhando também. Então,
o seu espírito se fixando nela, você vai ver tudo o que ela vê, o que ela sente. Isso é comum, nós podemos fazer com várias pessoas, nos fixar, por exemplo, a celebridades, a artistas e ver o que ele está fazendo, uma parte da memória pode acontecer, como nós falamos com certa frequência no canal. Mas aqui, em razão da conexão com o seu ex, o seu espírito em desdobramento que ia até ele acabou parando nela. Então você vê, por exemplo, um dia normal dela. O seu ex chegando, às vezes com um buquê de flor, eles indo num restaurante, eles passeando, eles em casa conversando, fazendo o jantar. Mas você não vai entender dessa forma, que o seu espírito estava fixado na atual dele, não. Na sua mente, quando essas informações chegarem até você, você vai sonhar como se você fosse ela. Tudo o que ela está vivendo no momento, toda essa memória que você acessou dela, da mente dela, você vai ver como se fosse você. Então você vai sonhar que você está vivendo novamente com o seu ex e se dando super bem. Na verdade, o seu sonho pertence, na verdade, essas memórias pertencem à atual dele. Mas como o seu espírito se fixou nela, você vai ver pelos olhos dela. Tudo o que eles estão fazendo no momento, fizeram nos últimos dias, os sentimentos dela. Como eu disse para vocês, ele é o mais esquisitinho das 4 hipóteses, mas acontece e acontece com frequência muitas vezes. Às vezes você não sente mais nada pela pessoa, como eu disse, e você tem um sonho desse. Ele chegando com flores, vocês passeando, com filhos que não são seus. Você acorda, mas não são meus. Podem ser delas. Podem ser conhecidos dela que apareçam no sonho, mas você acessou, o seu espírito se fixou ali nela. Essa fixação no espírito dela pode acontecer em somente um sonho, somente um e acabar, e não acontecer mais. Mas pode acontecer mais vezes. Você ter mais sonhos nesse sentido, que em desdobramento, o seu espírito saindo fora do seu corpo enquanto está dormindo, se fixar novamente com o espírito dela, com o atual dele. E aí você novamente tem acesso a memórias dela, do cotidiano, da vida deles atual, da vida do seu ex, com a atual dele no momento em que vive. Essas 4 hipóteses podem acontecer, mas agora a dúvida é: como que eu posso saber quando é uma e quando é outra? Vamos começar aqui pela segunda hipótese, desejo reprimido. Lembra que eu falei para vocês? Você ainda tem uma vontade, você ainda ama a pessoa. Você quer viver com ela novamente. Quer voltar a morar junto com essa pessoa. Então, nesse caso é fácil saber quando é um desejo reprimido. E como isso se manifesta no sonho, morando novamente com a pessoa, se dando bem. É em razão de um sentimento que você já tem de querer voltar com a pessoa. Você ainda ama, você ainda é apaixonada por ele. Entenda, isso pode ser dentro de um namoro, de um noivado, de um casamento. É um ex seu, um ex-namorado, um ex-noivo, um ex-marido, nesse sentido. Estou falando, usando a forma feminina aqui como exemplo, mas pode ser vice-versa também. O ex, o marido, o namorado sonhar com a ex. Da mesma forma, é o mesmo entendimento aqui, tá? Então, para identificar se é um desejo reprimido, é quando acontece quando você sente ainda alguma coisa pela pessoa. Você quer de novo conviver com essa pessoa, quer voltar para essa pessoa. Então aqui é fácil para encaixar quando é desejo reprimido. Com relação à primeira hipótese, pazes do passado, também é fácil identificar. É quando você acessa informações relacionadas a esse relacionamento antigo que você teve, que de certa forma te causaram feridas, traumas, rancor, ódio, e agora não te afetam mais. Você superou tudo isso. Então esse sonho também é meio fácil identificar. É com relação a ter feito as pazes com o passado. É um sonho simbólico. Aqui foi seu desejo que criou. Hipótese 2, desejo reprimido. Seu desejo criou o sonho. Aqui
É um sonho simbólico, uma atividade da sua mente, dizendo que, ó, você pode relembrar o momento que você quiser, agora está tudo bem, você conseguiu superar. Fez as pazes com o seu passado, tá? O sonho 3, um sonho premonitório, já é um pouquinho mais complicado de identificarmos. Algumas pessoas não conseguem. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior para isso. Então, quando elas acordam e lembram do sonho, no caso que voltou com o ex, estava vivendo bem com ele, sente esse sonho premonitório. Isso vai acontecer. Não dá para falar em tempo, não dá para calcularmos. Mas algumas pessoas têm essa capacidade de sentir, isso aqui vai voltar a acontecer. Essa capacidade, essa sensibilidade é em razão das emoções desprendidas no sonho. Elas são muito reais, elas são muito vívidas, nítidas, então a pessoa consegue distinguir. Outras pessoas que não conseguem, elas só vão se tocar que é um sonho premonitório quando já estiver acontecendo. Então, passado 3, 4 meses do sonho, a pessoa volta com o ex e aí lembra do sonho, nossa, eu sonhei com esse momento. E essa quarta hipótese, que é a mais estranha um pouquinho, porém acontece muito com frequência na vida de ex, tá? De se fixar na vida da atual, na mente da atual, no espírito da atual. Isso se dá em razão de um desdobramento, de uma viagem astral. Então esse sonho também ele vai ter certa carga emocional, mas aqui também precisa-se de uma sensibilidade maior de discernir isso. Então você pode ver algumas coisas no sonho, tá, com relação à vivência com outra pessoa que você consegue pegar, mas você até sente, parece que eu sou uma outra pessoa. Às vezes no sonho você vai usar o espelho no sonho e aí não é a sua imagem, você vê a imagem de outra pessoa. Por quê? Porque como seu espírito se fixou na atual, se no sonho ela for usar o espelho, você vai ver a imagem dela. Ou você pode, quando acordar, sentir, tá, sonhei que eu estava vivendo novamente com o ex e nós estávamos bem, mas parecia que não era eu. Fica aquele sentimento vindo, mas parecia que não era eu. E realmente não era. Isso é uma capacidade de distinguir que realmente era, você estava vivendo por outra pessoa. Você estava no momento atual que ele está com uma outra pessoa, em outro relacionamento. Então, é dessa forma que nós podemos distinguir uma dessas 4 hipóteses, tá? Algumas são mais fáceis, só o sonho premonitório, que é um pouquinho mais complicado, e fixar espiritualmente na vida atual, na vida da atual. Aqui é da atual, tá? Dele. Essas duas últimas requerem um pouquinho mais de atenção, de sensibilidade para poder distinguir isso. E envolve também desdobramento, viagem astral, até mesmo um sonho premonitório. Nós temos um vislumbre do futuro, uma energia futura chegando até nós. Então, em razão dessas 4 hipóteses, é por isso que nós temos tal tipo de sonho e às vezes não entendemos por quê. Não entendemos por quê, porque no sentido de eu não gosto mais da pessoa, por que estou sonhando com ela? Ou eu gosto da pessoa, será que isso vai acontecer? Ficam essas dúvidas, tá? Então, precisamos ter essas informações para poder saber qual tipo de sonho o nosso sonho vai se encaixar. Mas mesmo assim, como é um assunto um pouquinho complicado, e existem 4 hipóteses, qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários. Mas junto com a sua dúvida, relata o sonho. Eu preciso ter acesso ao sonho, para poder ajudar vocês a identificar caso não conseguiram. Então eu estarei ajudando. Não esquece, relata o sonho. Passa as informações que ocorreram nele, o máximo possível. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!